Senhor, pré-adolescentes! Bom dia! Tudo bem com você? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui da nossa EBD, da Assembleia de Deus Marcas do Evangelho. O meu nome é Larissa, eu sou professora aqui da classe dos pré-adolescentes. Se você é um visitante, sinta-se muito bem-vindo aqui no nosso meio. Nós temos aqui no nosso canal aulas para diversas faixas etárias, desde o maternal até os adultos. Então, continue ligado nas nossas aulas, que nós aprendemos muitas coisas maravilhosas sobre a palavra de Deus. Se você é um aluno, então já vai dando uma paz do Senhor, um bom dia aí no chat, vai colocando a sua presença, vamos conversar, vamos interagir. Se você é visitante, também, se você estiver assistindo ao vivo, coloca o seu nome aqui no chat para que a gente possa te conhecer, para que a gente saiba de onde que você é. E não se esqueça também de dar um like nesse vídeo, de fazer um comentário, faça um comentário, isso ajuda muito a difundir o nosso canal. Compartilhe também esse vídeo e os outros vídeos do nosso canal para os seus amigos, para os seus parentes, para as pessoas que você conhece, porque é uma forma, né, de nós estarmos evangelizando as outras pessoas através aqui desse canal no YouTube. Se inscreve no canal, ativa o sininho, nos siga nas redes sociais, faça tudo que você tem direito para a glória de Deus. Amém? Você que é aluno também, não se esqueça de pegar os seus materiais para a aula de hoje, a nossa revista. Nós estamos estudando essa revista aqui de pré-adolescentes da CPAD, que tem por título Conhecendo o Caráter de Deus. Tem muitas lições valiosíssimas aqui, nós estamos aprendendo muito nesse trimestre. Pegue também aí a sua Bíblia, que é o instrumento mais importante para você usar na aula de hoje. Pega também um papel e uma caneta ou um caderno para você anotar as coisinhas durante a aula, tá bom? Então, antes da gente começar, vamos orar? Senhor Deus, muito obrigada, Pai, por mais este domingo, muito obrigada por mais esta aula, por mais essa oportunidade, Senhor, de aprendermos mais de Ti. Que o Senhor venha abençoar cada um que está me escutando, que o Senhor venha me abençoar também e me usar, Senhor, para transmitir a Sua palavra a cada um que está ouvindo. Em nome de Jesus, amém. Bom, na aula de hoje, nós já estamos na lição de número 6, e na aula de hoje nós vamos falar sobre quem é Deus no Antigo Testamento. Para isso, eu preciso que você pegue a sua Bíblia e nós vamos ver quem acha o texto primeiro. E abre no livro de Levítico, capítulo 26, versículo 13. E vai! Tô achando, hein? Achei. Tá lá na página 439. Você que tem a nossa Bíblia, é uma Bíblia organizada de maneira diferente, é a Bíblia devocional Macshine, e ela é organizada, né, de maneira para que nós leiamos ela toda em um ano. Então, o livro de Levítico, capítulo 26, versículo 13, está na página 439. Vamos ler todos juntos? Acompanhe aí. Vamos ler do versículo 13 até o 18. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra dos egípcios, para que não fosseis seus escravos, e quebrei os timões do vosso jugo, e vos fiz andar eretos. Mas, se não me ouvirdes, e não cumprirdes todos estes mandamentos, e se rejeitardes os meus estatutos, e a vossa alma se enfadar dos meus juízos, não cumprindo todos os meus mandamentos, para invalidar a minha aliança,
Então eu também vos farei isso. Porei sobre vós terror, a tísica e a febre ardente, que consumam os olhos e atormentem a alma. E semeareis em vão a vossa semente, pois os vossos inimigos a comerão. E porei a minha face contra vós, e sereis feridos diante dos vossos inimigos, e os que vos odeiam de vós se assenhorarão. E fugireis, sem ninguém vos perseguir. E se ainda com essas coisas não me ouvirdes, então eu prosseguirei e a castigar-vos 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Então, galera, na aula de hoje nós vamos começar falando sobre um povo que foi formado e foi separado por Deus. Esse povo era o povo de Israel. O texto que nós acabamos de ler no livro de Levítico era uma mensagem de Deus para esse povo. E por que, Larissa, nós vamos falar do povo de Israel hoje? Porque o título da nossa lição justamente é Quem Deus é no Antigo Testamento. Essa lição, ela aborda um pouco sobre como Deus se revela no Antigo Testamento e sobre o que se fala, né, de Deus no Antigo Testamento. E nós sabemos, né, que o Antigo Testamento da Bíblia, ele é recheado de histórias sobre o povo de Israel. Então, para a gente começar a falar sobre esse povo que é tão importante, nós precisamos entender como que ele foi formado. E para entender como que ele foi formado, nós precisamos fazer um flashback. Um flashback lá atrás, desde a criação do mundo. Isso é para tudo ficar bem entendidinho na cabeça de vocês. Então, vamos começar esse flashback? Começamos, então, na criação de todas as coisas. Deus criou todas as coisas, Deus criou Adão e Eva. Adão e Eva pecaram. A partir do momento que eles pecaram, o pecado entrou no mundo, a desobediência entrou no mundo, a morte entrou no mundo e a partir de Adão e Eva foram nascendo várias e várias pessoas, as pessoas foram se multiplicando e as pessoas eram más por causa do pecado. E depois que se passou muitos e muitos e muitos anos, a sociedade estava completamente maligna, cruel, e existia apenas um homem que era temente a Deus ainda. E esse homem era, vamos ver se alguém sabe? Esse homem era Noé. Noé era a única pessoa ali no meio de tantas pessoas ruins que ainda temia a Deus. Então Deus decide mandar um dilúvio para matar todas aquelas pessoas, todos os outros animais que existiam, e Deus decide salvar somente Noé e a sua família. E depois que Noé e sua família saem da arca, toda a descendência vai surgindo a partir dessa família, não é mesmo? Só que com o passar de muitos anos e com a multiplicação das pessoas também, essas pessoas elas voltaram a fazer as mesmas maldades do tempo de antes de Noé. Essas pessoas continuaram idolatrando outros deuses, essas pessoas se desviaram de Deus, essas pessoas pararam de agradar a Deus. Mas aí Deus, ele escolhe formar um povo que era separado, um povo que seria escolhido. E Deus, ele escolhe Abraão no meio desse povo. E Deus dá a Abraão uma missão, que era a seguinte: Abraão, sou eu, Abraão. Sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, Abraão, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, Deus, depois de ter dado essa missão a Abraão, depois de ter feito essa promessa a Abraão, ele separa, escolhe Abraão para ser o pai de uma grande nação, o pai do seu povo, e a partir dele, toda a nação de Israel seria formada.
E eu pergunto agora, por que Abraão? Por que Deus escolheu formar o seu povo através de Abraão? Será que Deus amava mais a Abraão do que amava os outros homens? Não, não é bem assim. Gente, Abraão, ele era um homem como nós. Ele não tinha nenhum mérito para que Deus o escolhesse, mas dentre aquelas pessoas que viviam ali, dentre os seus parentes, Abraão, ele não adorava a outros deuses. Ali, naquele meio onde Abraão estava, muitas pessoas eram idólatras, estavam adorando outros deuses, mas Abraão, ele permanecia adorando e ele permanecia sendo fiel ao Deus verdadeiro. E como Deus queria formar um povo santo, um povo que fosse separado e um povo para o servir, Deus escolhe Abraão para fazer toda essa descendência. A partir de Abraão surgiriam várias famílias que iriam adorar a Deus, e a partir dessas famílias viria um redentor, e esse redentor é Jesus. Então, ao escolher Abraão para formar esse povo e ao formar o povo de Israel, Deus queria que essa nação fosse como uma luz para as outras nações. Uma nação que fosse separada de outras nações, que se destacasse dessas outras nações que não agradavam a Deus, para que Israel fosse essa nação como luz, uma nação que serviria de exemplo e uma nação que levaria outras nações a adorarem a Deus e a temerem a Deus também. Ufa! Acho que nós falamos muito bem sobre toda essa trajetória até chegar em Abraão. Acho que depois dessa recapitulação deu para entender um pouquinho melhor sobre o porquê Deus escolheu formar um povo e por que esse povo era o povo de Israel. Pessoal, muita gente acredita que Deus criou todas as coisas e depois disso as coisas ficaram, livres para seguir o seu livre curso. Existem algumas pessoas que defendem essa ideia, inclusive, de que Deus, ele criou tudo e depois ele deixou a criação para que para que as coisas fossem acontecendo nos seus cursos naturais. Mas nós sabemos que não é assim, porque depois que Deus criou todas as coisas, nós vemos como que Deus estava junto ali com o seu povo, como Deus continuou fazendo a sua obra. E vocês, pré-adolescentes, vocês que são entendidos na Bíblia, não é? Vocês sabem muito bem o caminho dessa história. Deus, ele continua realizando uma grande obra no meio do seu povo. Deus, ele continuou preservando o seu povo. Ele continuou livrando o seu povo de todo mal. Então, como eu falei, depois que Deus escolhe Abraão para fazer dele uma grande nação, ele faz essa promessa de que Abraão geraria filhos. E vocês sabem, Abraão e Sara, sua esposa, eles eram velhos. A revista de vocês traz aqui que Abraão, ele tinha 75 anos e Sara tinha 65. Gente, pensa agora aí na sua cabeça, dois velhinhos, dois idosos, um de 75 anos, talvez é a idade do seu avô, da sua avó. A minha avó, ela tem 75 anos. E a Sara tinha 65. Nós sabemos que, aos olhos humanos, é impossível um casal de idosos assim ter um filho. Como assim? Uma senhorinha idosa vai ter um filho? Gente, isso não é possível. Mas Deus fez uma promessa para Abraão. E sabe o que Abraão fez? Abraão confiou. Sara ficou meio desconfiada, Ela ficou meio com desdém quando ela ouviu falar: gente, eu vou ter um filho? Como assim? Eu já sou velha, como é que eu vou ter filho? Agora, Abraão, ele acreditou, ele confiou na promessa de Deus. E, gente, se Deus falou, tá falado, porque não tem nada que é impossível para Deus. Então, se Deus diz alguma coisa a nós, se Deus faz alguma promessa a nós, mesmo que ela pareça impossível, nós podemos ter certeza e confiar de que ela vai acontecer, porque Deus vai dar um jeito de fazer essa promessa se cumprir. E foi exatamente isso que aconteceu na vida de Abraão e Sara. Eles geraram Isaque.
E depois Isaac gerou Jacó, Jacó gerou José, e vocês também conhecem a história de José. Gente, a história de José tinha tudo para dar errado. José foi vendido pelos seus próprios irmãos. Seus irmãos tinham inveja dele. Jogaram ele dentro de um poço para morrer. Ele iria morrer lá dentro daquele poço. Depois pegaram ele e venderam para um povo egípcio. E ele foi virar escravo lá para aquele povo. Foi virar servo daquele povo. José tinha tudo para que a história dele desse errado. Ele poderia morrer a qualquer momento. As pessoas que pegaram ele para se tornar servo poderiam, matar ele em algum momento. Mas o que a gente está vendo aqui? O Deus do Antigo Testamento, o Deus de hoje, o Deus que será eternamente, ele sempre estará junto com o seu povo. E esse Deus, ele sempre vai livrar o seu povo. Então Deus guardou José. Deus transformou o mal que os irmãos de José tinham feito a ele em uma coisa boa. Porque vocês conhecem o decorrer dessa história. José sofreu muito lá no Egito, mas teve uma hora que ele foi exaltado. Teve uma hora que ele se tornou o governador do Egito e Deus deu graça a ele, Deus o fortaleceu, Deus fez com que ele subisse a uma posição mais alta, Deus fez com que ele fosse muito inteligente e criasse uma estratégia para que aquele povo não morresse de fome. Olha só que coisa maravilhosa Deus fez na vida de José. E Deus fez isso também para preservar o seu povo. Deus, ele providenciou todo assim, o livramento para a vida de José. E a partir de José, vocês também conhecem a história. O povo foi passando o tempo, o povo foi se multiplicando lá no Egito e chegou num momento que o povo era escravo. O povo de Deus, o povo escolhido, estava sofrendo no Egito, estava sofrendo nas mãos dos egípcios e Deus, ele novamente levanta um libertador, que foi Moisés. E por que, Larissa, você está dizendo todas essas coisas? Por que você está jogando esse monte de enxurrada de informação na gente? Eu estou dizendo tudo isso para vocês entenderem que Deus, ele sempre providenciava um libertador para o seu povo. Deus, assim como ele não deixou a criação sozinha para seguir o seu curso, Deus também não escolheu um povo e deixou o povo ficar sozinho lá, ó, se vira aí, hein, povo, faz aí o que vocês quiserem e, se vira porque eu não estou mais com vocês, não. Não, Deus nunca fez isso. Deus sempre estava ali com o seu povo. Mas, gente, nós sabemos, né? O povo era um povo difícil, porque o ser humano é alguém difícil. Depois que o pecado entrou no mundo, o pecado acabou com o ser humano. E o que acontecia com o povo de Israel? Era um povo muito inconstante. Vocês sabem o que significa inconstante? Inconstante é aquela coisa que não é firme, é aquela coisa que varia. Então, uma hora faz uma coisa, uma hora faz outra. E o povo de Israel era exatamente assim, eles eram inconstantes em relação ao relacionamento que eles tinham com Deus. Então, uma hora eles obedeciam a Deus, outra hora eles desobedeciam a Deus. Uma hora eles aceitavam, né? Eles se arrependiam das coisas ruins que eles tinham feito. E aí passava 2 segundos, Deus voltava a fazer tudo de novo. E ficava esse ciclo. Eles desobedeciam, Deus mandava o juízo, Deus dava a chance deles se arrependerem, eles se arrependiam. Aí depois voltava a fazer tudo de novo, Deus mandava o juízo e ficava essa coisa assim, esse ciclo que se repetia várias e várias e várias vezes. Então Deus, por intermédio de Moisés, Deus faz alguns acordos com o seu povo, não é? Depois que Deus manda a Moisés a lei, né, os 10 mandamentos também, e Deus faz alguns acordos com o seu povo para que o povo tivesse algo para seguir, né? Depois que Deus manda as leis eram o parâmetro que o povo tinha que seguir, e ele faz alguns desses acordos. E um desses acordos era que Deus os abençoaria se eles fossem obedientes. Então, se eles obedecessem, Deus mandaria as chuvas, Deus mandaria boas colheitas, Deus mandaria paz, Deus daria vitória na guerra. Mas se eles não obedecessem, então Deus faria todas as coisas que nós lemos no nosso texto,
no nosso textuário de hoje. Ó, ele fala: se não me ouvirdes, se não cumprires os meus mandamentos, se rejeitares os meus estatutos, então eu porei sobre vós o terror, a febre ardente, eu serei contra vós, vocês vão ser feridos contra os seus inimigos. Então, esse acordo que Deus fez com o povo de Israel era um acordo que era condicional, né? Tinha a condição de que eles obedecessem. Essa lei que Deus deu para o povo de Israel não era uma lei que para mostrar, olha aqui, eu sou o Deus malvado, estou dando as leis e vocês não vão cumprir as leis e eu vou castigar vocês. Não, Deus não mandou a lei para mostrar que ele era o malvado. Não, não é nada disso. A lei de Deus mostrava justamente como Deus era um Deus justo, como Deus era um Deus santo, um Deus correto. Ou vocês acham que as coisas para Deus são bagunça? Ou vocês acham que para Deus eles ia deixar as pessoas fazerem o que elas quisessem e estava tudo certo? Eu sou Deus, é muito bom, eu deixo as pessoas fazerem o que elas querem. Não. Deus manda as suas leis justamente para mostrar como ele era um Deus santo. E se ele é santo, quem está o seguindo também deve ser santo, como ele é. Então, nenhuma lei de nenhuma civilização foi tão perfeita, foi tão certa quanto a lei de Deus. E o próprio salmista diz isso, né, na Bíblia. Senhor, como a sua lei é perfeita, a sua lei refrigera a minha alma. E olha, no decorrer da história, o povo de Israel até que cumpriu em alguns momentos a lei. Mas, de forma geral, nós podemos dizer que o povo de Israel nunca conseguiu cumprir por completo a lei. Então, teve alguns momentos que eles obedeciam e Deus abençoava eles por misericórdia. Mas, em vários momentos, na maior parte das vezes, eles foram infiéis ao acordo que Deus tinha feito com eles. Na maior parte das vezes, eles se voltavam contra Deus. Na maior parte das vezes, eles desobedeciam a Deus. Eles eram teimosos com Deus. E, gente, eu não sei se vocês já tiveram essa sensação, mas às vezes, quando a gente está lendo, né, a história do povo de Israel, a gente pode ficar pensando assim, né? Gente, o povo de Israel, eles não estão vendo que o que eles estão fazendo é errado. Olha, já teve várias vezes que isso aconteceu comigo. Eu estava lendo alguma coisa do povo de Israel. Gente, vamos lá. Agora o povo de Israel vai obedecer a Deus. Vai, povo de Israel. E aí o povo de Israel murmurava. E você fica, não! Como você pode murmurar, povo de Israel? Você não vê que Deus fez muitos milagres por você? Você não vê o quanto que Deus está junto com você? É assim que a gente se sente às vezes com o povo de Israel, né? A gente vê eles desobedecendo, aí Deus vai lá e faz um milagre na vida deles. Aí eles vão lá, desobedece de novo, volta a fazer o que Deus mandou não fazer. E a gente fica, como que eles podem ser assim tão desobedientes? Gente, o povo de Israel é um reflexo de uma humanidade pecadora. O povo de Israel, muitas vezes, é um reflexo de mim e de você. Então, nós hoje, a gente pode olhar para esse povo e pensar, não, se eu tivesse lá, eu não faria isso. Até parece, eu tô vendo Deus abrir o mar vermelho, depois eu vou deixar de confiar em Deus? Até parece que eu faria isso. Eu sou muito melhor que o povo de Israel. Gente, às vezes nós fazemos ainda pior do que eles, porque nós conhecemos a história, nós conhecemos os feitos de Deus, nós conhecemos exatamente aquilo que é certo, o que é errado, nós temos o exemplo do que nós devemos fazer e do que nós não devemos fazer e nós ainda assim erramos. Então nós não podemos pensar que nós somos muito melhores do que eles, porque várias vezes nós caímos nos mesmos erros que eles caíram. E como eu falei, o povo de Israel, a história desse povo revela a face de uma humanidade sem Deus, de uma humanidade pecaminosa que é desobediente a Deus.
Mas, ao mesmo tempo, a história do povo de Israel revela sobre um Deus que é misericordioso, sobre um Deus que é bondoso, sobre um Deus que é justo e fiel para as suas promessas. A própria Bíblia diz: ainda que nós sejamos infiéis, Deus permanece fiel. E o povo de Israel é a maior prova disso, porque quantas vezes eles foram infiéis, desobedientes, quantas vezes eles murmuraram, quantas vezes eles foram teimosos, e Deus ainda assim dava a eles a oportunidade de arrependimento. Deus ainda assim dava a chance para eles se arrependerem. Vocês sabem disso, Deus mandava os profetas. Todas as vezes que o povo de Israel estava se desviando do caminho de Deus, Deus mandava os seus profetas para alertar o povo, falar: Israel, volta para os meus caminhos, Israel, se arrepende, Israel, porque aí eu vou te abençoar. E o povo se arrependia e depois voltava tudo de novo. Deus está nos mostrando aqui o quanto Ele é misericordioso com a gente, o quanto Ele nos dá a chance, a oportunidade de nós nos arrependermos, o quanto Ele é bondoso, mas Ele também é justo. E Deus fará a justiça a todas as pessoas. Então, nós já estamos aqui nessa aula estudando justamente sobre quem é Deus no Antigo Testamento. E tudo isso aqui que eu estou falando mostra quem é Deus. Esse que é Deus. Ele é misericordioso, Ele é poderoso, Ele é bondoso, Ele é justo, Ele é fiel. E esse não é só o Deus do Antigo Testamento. Esse é o Deus do Antigo Testamento, do Novo Testamento. Ele é o Deus de ontem, de hoje, e Ele é esse Deus eternamente. Deus era, Deus é e Deus sempre será aquele que vai livrar o seu povo, aquele que vai fazer milagres no meio do seu povo. E esse ponto dos milagres é um ponto que a revista traz. Eu quero falar com vocês também. É o ponto 3 aí da revista, que ela diz que durante o tempo que foi escrito o Antigo Testamento, Deus, ele sempre se revelava ao povo por meio dos seus milagres. E eu quero fazer uma pergunta para vocês agora, ó, para vocês despertar aí, desperta tu que dormes. Eu quero que você escreva aí no chat para mim algum milagre que Deus tenha feito no Antigo Testamento. Beleza? Coloca aí no chat. Ó, não vale ser os milagres que está escrito aqui na lição. Tem que ser um outro milagre. Pensa aí. Porque Deus fez vários milagres no Antigo Testamento. E eu quero que você escreva aí no chat para mim algum desses milagres. Pode ir escrevendo. E aí, já escreveram? Deu tempo, hein? Estão acordados ainda? Acorda aí, hein? Bom, eu vou falar de alguns milagres aqui que estão na revista, que é o milagre do dilúvio, né? Do fato de Deus ter guardado Noé e a sua família naquela arca. Nós temos também a abertura do Mar Vermelho. Gente, a abertura do Mar Vermelho foi um milagre sobrenatural, incrível que Deus fez. Nós também temos outros milagres, como, por exemplo, quando Deus manda o maná do céu, quando Deus manda as codornas para que o povo de Israel se alimentasse. Nós temos outros milagres, como quando Moisés bate na rocha, Deus fala para Moisés bater na rocha para que saiam água daquela rocha. Todas essas coisas foram milagres de Deus. E esses milagres de Deus, eles sempre representam um escape para o povo. Eles sempre representam um livramento para o seu povo. E, gente, Deus, ele fez milagres e ele faz milagres, ele continua fazendo. Deus não fez milagres só no Antigo Testamento. Deus não fez milagres só no Novo Testamento. Deus faz milagres ainda hoje. Porque se nós acreditamos que o Deus do Antigo Testamento é o Deus do Novo Testamento e que é o Deus que nós temos hoje, por que ele iria mudar?
Por que que Deus pararia de fazer os seus milagres? Não, como eu falei aqui, Deus está guardando o seu povo, Deus está livrando o seu povo e Deus ainda faz os seus milagres nos dias de hoje. Então Deus pode fazer um milagre financeiro na vida da sua família, Deus pode fazer um milagre talvez numa situação difícil que você está passando, uma situação talvez na sua família, na sua escola que está deixando você triste, você aflito. Saiba que pode parecer impossível para os homens, mas para Deus todas as coisas são possíveis e Ele pode fazer um milagre na sua vida. Então, não tente limitar Deus. Não tente pensar que Deus só fez ontem, que Ele não vai fazer hoje, porque Ele vai sim fazer. E se nós cremos que Deus sempre está junto com o seu povo, então nós podemos crer que Deus também vai agir a nosso favor e realizar esses milagres dele nas nossas vidas também. Amém? Glória a Deus por isso. Glória a Deus, porque Deus ainda faz os seus milagres maravilhosos nas nossas vidas. E agora, para terminar essa lição, eu quero terminar dizendo que se você crê em Deus, se você crê em Jesus, então você também faz parte desse povo escolhido de Deus. Se eu creio em Deus, se eu creio em Jesus, por meio da fé, eu também faço parte desse povo escolhido de Deus. E digo mais, se você faz parte desse povo, então significa que você também é descendência de Abraão. Sabia disso? Você lembra da promessa que Deus fez a Abraão? Que Deus faria de Abraão o pai de uma grande nação, que Deus faria de Abraão o pai de multidões, que em Abraão seriam abençoadas todas as famílias da terra. Lembra dessas promessas que Deus fez a Abraão? Eu e você hoje, se você crê em Deus e se você crê em Jesus, nós também fazemos parte dessa promessa. Sabia disso? Abre comigo na sua Bíblia, pega a sua Bíblia aí e abre lá em Gálatas, capítulo 3, versículo 29. Vamos lá. Gálatas, capítulo 3, 29. Gálatas está antes de Efésios. Tá lá perto da página 300, hein? Gálatas 3, 29. Quase. Achei. Página 317. Abre aí comigo. Gálatas 6, 29. Está escrito assim: e se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Olha só que coisa maravilhosa. Pelo fato de nós crermos em Jesus, em Cristo Jesus, pela fé, nós somos também descendência de Abraão. Nós somos filhos de Abraão por meio de Jesus. Porque Abraão, ele creu em Deus. Abraão, ele teve fé em Deus, mesmo todas as circunstâncias parecendo impossível. Abraão teve fé na promessa que Deus tinha feito a ele. E nós dizemos que por ele ter tido fé nessa promessa de Deus, então essa fé serviu para que ele fosse justificado diante de Deus, porque ele creu. E nós dizemos que Abraão, por causa disso, é o pai da fé. Ele teve fé. E hoje nós também temos essa fé em Jesus. Por causa da fé que nós temos em Jesus, é como se nós fôssemos descendentes. Nós somos descendentes também de Abraão, porque nós cremos em Jesus, assim como Abraão creu nas promessas de Deus. E porque nós somos descendentes de Abraão, então
nós também somos participantes dessa promessa que Deus fez a ele. Olha que coisa maravilhosa. Se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros da promessa. Herdeiro significa que essa promessa também pertence a nós. E essa promessa, ela é uma promessa de que nós seríamos abençoados. Lembra que Deus disse a Abraão que em ti serão benditas todas as famílias da terra. Nós hoje fazemos parte dessas famílias. Então, se você crê em Jesus, você também está debaixo dessa promessa de que você e a sua família será abençoada. E nós hoje somos uma grande nação, justamente cumprindo também a promessa que Deus fez a Abraão. Glória a Deus por essas promessas. Glória a Deus porque Deus, ele planejou esse plano perfeito para que hoje nós fôssemos herdeiros, para que hoje nós fôssemos também, por meio de Jesus, herdeiros da vida eterna, porque Deus, ele enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. E hoje eu e você também temos essa promessa de vida eterna, porque nós cremos em Jesus. E se você ainda não crê em Jesus de todo o coração, se você ainda sente que você não é participante dessa promessa, se você hoje ainda sente assim, ai Larissa, tô mais ou menos, eu não acho que eu sou assim, que eu creio em Jesus, eu não acho, sabe, que minha vida está muito entregue a Jesus. Então, para tudo, esquece isso. Agora é o momento de você decidir, de você entregar a sua vida para Jesus, de você aceitar aquele sacrifício que ele fez lá na cruz. E por meio da fé que você tem nele, você vai se tornar participante de todas essas promessas e herdeiro das promessas de Abraão e herdeiro também da vida eterna. Amém? Eu quero que você feche os olhos junto comigo e faça essa oração junto comigo, se você realmente deseja entregar a sua vida para Jesus e deseja viver todas as coisas maravilhosas que Deus tem preparado para os seus filhos. Amém? Vamos orar então? Senhor Deus, muito obrigada, Pai, por esta aula. Muito obrigada, Senhor, por Jesus, porque Jesus morreu naquela cruz para nos salvar. Obrigada, Senhor, porque por causa desse sacrifício, por causa da fé, nós hoje podemos ser herdeiros de tantas promessas maravilhosas. Senhor, se essa pessoa que estiver me ouvindo, se ela quiser entregar a sua vida a Ti, que o Senhor a receba de braços abertos, Senhor. Receba essa pessoa, Deus, que está com o seu coração ardente para entregar a vida para Jesus. Que o Senhor a ajude na caminhada, que o Senhor fortaleça ela na fé, Deus, que ela cada dia tenha mais fé em Ti e que ela tenha, Senhor, a convicção de que ela é herdeira dessa promessa, de que ela é participante dessa promessa. Faz uma obra grandiosa, Deus, na vida de quem está me escutando nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém! Então, galera, agora vocês já sabem qual hora nós chegamos. Nós chegamos no momento da oferta. Este é um momento de muita alegria e de adoração a Deus, onde nós podemos ofertar para o reino, ofertar para a casa de Deus, para que tudo isso aqui possa continuar, para que nós consigamos avançar, fazer o reino de Deus avançar através das ofertas. Então faça isso com muita alegria no coração. Está aparecendo aqui embaixo todos os meios aos quais você pode fazer a sua oferta. Você pode trazer também no culto à noite. Fique à vontade e faça isso para a glória de Deus. Amém? Vamos finalizar então. Estamos chegando ao fim de mais uma aula. Esse trimestre está passando correndo. Então, fica você ligado nas nossas próximas aulas, no nosso próximo domingo. Acompanhe conosco, acompanhe ao vivo. Não esquece de curtir, compartilhar, comentar. E é isso aí. Um beijo para adolescentes. Tchau. Deus te abençoe.